Obrigado aí, Graça. Obrigado, Rodrigão, aí pelo convite, viu, Rodrigo? Obrigadão. Tô com muita fatura para quitar, filho. Então quando alguém dá a oportunidade de a gente quitar uma faturazinha, é bom demais. Gente, como o Rodrigo colocou lá no grupo, né? A nossa ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, um bate-papo, algumas reflexões acerca da lei de liberdade, né? Todos nós, dentro da doutrina espírita, né, conhecemos lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós conhecemos a lei de liberdade. Está no capítulo 10, né, da terceira parte do Livro dos Espíritos, começa lá na pergunta 825. O tema é tão instigante que o Kardec perguntou mais ou menos 50 vezes a respeito do tema. Né? Ele explorou bastante esse tema, liberdade, para que a gente pudesse ter uma noção exata do como que essa lei abrange a nossa vida. Bem, então quando a gente começa, né, algum estudo espírita, é bom a gente sempre lembrar de alguns pilares da doutrina espírita, né, alguns princípios básicos do espiritismo. Porque nós espíritas, nós acreditamos em Deus, Deus Pai, infinitamente bom, misericordioso, justo, em tudo que ele faz, né? Criador de tudo, eterno. Então, quando a gente acredita em Deus, que ele tem todas essas qualidades, isso nos dá a base para que a gente possa compreender o que está para cima. Outro pilar, outro princípio básico que a doutrina espírita traz para nós é a crença em Jesus. Jesus, ele é um irmão nosso, né, por assim dizer, o irmão mais velho, mais evoluído, que já atingiu a perfeição e que recebeu como missão de Deus ele coordenar esse planeta. Né? Foram entregues nas mãos de Jesus as almas que habitam esse planeta. Né? São só encarnados hoje nós temos mais de 7 bilhões, segundo Emmanuel, são 5 vezes os desencarnados. Então, a comunidade de espíritos que estão nesse planeta de provas e expiações sob a guarda de Jesus é muito grande. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né, para a gente compreender melhor as coisas. Então, Jesus é o governador do planeta. Jesus enviou, antes dele passar na Terra, ele nos enviou uma série de mensageiros dele. Um deles, Moisés. Então, Moisés, quando passou aqui pela Terra, trouxe para nós, através do Velho Testamento, as noções de justiça. Depois, o próprio Jesus, né, o próprio mestre, governador do planeta, aqui esteve, encarnou-se para trazer para nós a mensagem do amor. Então, Jesus veio pessoalmente, ele não mandou os seus prepostos para isso. Tinha, com certeza, no plano espiritual, espíritos que poderiam cumprir essa missão, mas Jesus veio pessoalmente, para a gente ver a relevância da mensagem de Jesus. Né? Ele esteve aqui na Terra, né? Conviveu com a gente, consolou as pessoas, alimentou a esperança das pessoas, deixou para nós várias promessas de um reino de paz, de harmonia. Então, nós precisamos, como espírita, compreender esse papel de Jesus para que a gente possa, daí para frente, começar a entender essas leis que nos regem. Bem, então Jesus, ele fala quando ele estava lá naquele momento, já se preparando para retornar ao plano espiritual, né, que ele já sabia que estava próximo ali a sua crucificação, ele vê que os seus discípulos e apóstolos estão assim, um pouco desalentados, né, desorientados, e não é para menos, né, você conviver ao lado de Jesus durante esse tempo todo, acompanhando todos os feitos de Jesus, todas as suas palavras, né, toda a sua força, e de repente ele avisa que ele vai retornar, né, que ele tem que ir embora. E aí eles ficam assim, meio desnorteados. Jesus falou, calma, vou, mas rogarei ao Pai e ele enviará um outro consolador, permanecerá ao lado entre vocês para sempre, né, para lembrar as coisas que eu falei e trazer coisas que eu não pude falar. Então Jesus promete isso. E para nós espíritas, né, essa promessa de Jesus foi materializada com Kardec. Quando Kardec codifica para nós a doutrina espírita, ele materializa essa promessa de Jesus, trazendo para nós o Consolador, que é essa doutrina. A partir da chegada do Espiritismo aqui na Terra, nós começamos a compreender a existência de um mundo espiritual muito mais complexo do que a gente podia imaginar, né? Não mais um plano espiritual formado de céu, inferno, e que tinha lá
um purgatório, né, que é para o sujeito passar uns dias lá dando uma purificada antes de seguir para o céu. Então a doutrina espírita mostra para nós a complexidade disso. O plano espiritual não era formado dessa maneira, isso era uma alegoria, né, uma forma de compreender muito ainda rudimentar. Então ele traz para nós que nós somos, aí nós temos essa certeza, né, que nós somos espíritos, porque os espíritos voltam e falam que eles já viveram aqui na Terra, como que eles estão vivendo lá no plano espiritual, como que é essa vida lá, né, e que existem leis que regem esse contato entre nós aqui na Terra, e a doutrina espírita para nós é a verdade. Nós temos lá Moisés, a justiça, Jesus, o amor, e a doutrina espírita, a verdade. Então, através da doutrina espírita, nós compreendemos que nós temos um perispírito, né, que é o nosso corpo espiritual, esse corpo físico que nós estamos com ele aqui nos manifestando na Terra, ele vai chegar a um fim, ele se desgasta, é como se fosse uma ferramenta, né? Chega um determinado momento, ele se desgasta, perde a utilidade, e esse corpo vai para dentro da Terra, e lá ele é transformado. E o perispírito, que é o corpo espiritual, esse permanece conosco lá no plano espiritual. Então, lá ele se manifesta através dele. Então, nós conhecemos que existe uma justiça divina, né, que reina sobre todos os atos. Nós compreendemos que tem uma lei de causa e efeito. Nós compreendemos que existem lá no plano espiritual espíritos que controlam a natureza, esses fenômenos da natureza. Nós entendemos o fenômeno da mediunidade, qual que é a finalidade da mediunidade. Então, a doutrina trouxe isso tudo para nós. E nós, espíritos, precisamos estudar isso, né? Por isso que toda casa espírita, ela oferece para as pessoas que estão começando a frequentar a casa espírita, grupos de estudo. O estudo sistematizado da doutrina espírita, né? O estudo da mediunidade, a evangelização infanto-juvenil, os trabalhos sociais, tudo isso, todas essas atividades da casa têm como um pano de fundo justamente o nosso desenvolvimento, nossa compreensão. Então, nós, espíritas, né, temos que buscar, é da nossa essência, buscar o conhecimento. Né? O espírito é impulsionado ao estudo. A gente entra na casa espírita, você começa a ouvir a palestra lá, o palestrante cita um livro, você fica curioso para saber que livro é esse, eu vou ler esse livro, porque ele trouxe tanta informação interessante. Ah, tem uma citação que está lá no livro dos Espíritos, uma pergunta tal, você chega em casa, quer ler aquela pergunta, lê aquele capítulo, você fica naquela curiosidade, e isso nos motiva a estudar mais. Então, eu estou fazendo todo esse preâmbulo nosso aqui, gente, para que a gente possa entender que se nós não tivermos dentro de nós, assim, esses princípios básicos da doutrina do Espírito mais ou menos compreendidos, para a gente é muito difícil a gente compreender a questão das leis naturais. Né? Porque se a gente não tiver essa ideia bem esclarecida do Deus justo, bom e misericordioso, a gente vai estar sempre duvidando da justiça divina. Quando acontece alguma coisa, a gente fala, puxa vida, será que Deus não está olhando isso? Nós estamos com uma pandemia, meu Deus, por que Deus deixou isso acontecer? Então, isso é um pensamento, né, de quem ainda não compreendeu a grandiosidade de Deus. Né? Quem humaniza Deus, acha que Deus é igual a gente. Né? Então, não compreendeu isso. Então, esse é um ponto. Quando nós achamos que Jesus poderia ter divulgado lá naquela época, né, para os espíritos a respeito do plano espiritual, ter esclarecido para todo mundo, para evitar dele ser morto, por que ele deixou ser preso, a gente desconhece as leis de progresso, né, as leis de liberdade, etc. Então, para que a gente compreenda, é preciso que a gente estude. Então, é muito importante buscar esse conhecimento. Hoje nós estamos, se a gente quiser, você quer falar sobre lei de destruição. Você vai lá no YouTube, digita lei de destruição e espiritismo. Aparece lá palestra do Haroldo Dutra, do Arthur Valadares, palestra do Raul Teixeira, do Divaldo, uma série de palestras lá explicando para a gente isso e outros mais. Tem vários palestrantes aí maravilhosos no Brasil afora. Então, não nos falta hoje ferramentas para ampliar o nosso conhecimento. Então, está nas nossas mãos isso, buscar esse conhecimento, para que a gente não seja enganado por ninguém, para que a gente não passe nenhum tipo não sejamos manipulados pelas pessoas, né? Porque a gente tem capacidade de estudar e buscar isso lá, né? Muito bem. Então, bem, feito esse preâmbulo aí, nós vamos então falar desse capítulo 10 da Lei de Liberdade.
O que o Kardec trouxe para nós, né? Kardec, ele pergunta para os espíritos lá sobre a lei natural, ele fala, ó, a lei natural é uma só, né? Mas ele, didaticamente, ele dividiu para a gente em 10 leis naturais, para a gente compreender como que essas leis se aplicam na nossa vida. E aí, entre elas, estava a lei de liberdade. Então, querer ser livre, desejar a liberdade, isso é lei natural, está dentro de nós. Quanto, né, na nossa infância, o que foi? A gente queria que a nossa mãe nos desse liberdade de ir ou não ir para a escola. Nós queríamos que a nossa mãe nos desse a liberdade de a gente jogar bola fora de horário, a gente queria sair de casa com 10 anos de idade, queria ter liberdade para ir, reclamava disso. Então, está dentro de nós essa vontade de ser livre. Isso é importante, né? Porque isso é que nos impulsiona. Isso é uma das alavancas que nos impulsiona. Buscar a liberdade. Hoje em dia, né, quando se fala de liberdade, né, de a pessoa foi censurada, etc., né, causa um maior alvoroço, né, a sociedade fala um absurdo, ninguém pode ser censurado, e a minha liberdade de ir e vir, e a liberdade de pensar, e a liberdade de imprensa, etc. Ou seja, é da natureza. Até os animais, né? Se você colocar um animal preso dentro de uma gaiola, assim, um passarinho, você abre a gaiola e foge. Um animal, se você amarrou o cachorro, soltou a corrente, ele quer sair. Isso faz parte de nós, né? Está dentro de nós. Bem, o que acontece conosco? Nós aprendemos lá com a doutrina espírita que quando nós começamos a nossa jornada evolutiva, que a gente sai do plano do reino animal para passar para o reino hominal, então nós temos uma transição aí que não ocorre aqui na Terra, ocorre em outro lugar. Quando nós encarnamos pela primeira vez aqui na Terra na condição de reino de raça humana. Então, o princípio inteligente que animou o mineral, o vegetal, o animal, agora ele encarna num ser humano para poder começar a desenvolver. Esse período, né, que a gente, eu não sei calcular aí quanto tempo, nós somos como aquela criança de pequenininha que a gente tem em casa, aquela criança de colo, né, que os pais fazem tudo, põe a comida, a hora de dar comida, de dar banho, de dar água, tudo faz por nós, e os espíritos fazem isso conosco também. Então, enquanto nós estamos nessa infância nossa, aqui na Terra, nessa caminhada já no reino hominal, nós temos os nossos espíritos tutelares, eles nos acompanham, eles nos conduzem, assim como os pais conduzem as crianças de colo. E nós vamos passando de encarnação em encarnação, encarnação em encarnação, e vamos adquirindo experiência suficiente para começarmos a agirmos sozinhos. Esse é um processo, assim como acontece conosco na nossa infância. A gente sai do colo para o chão, começa a andar, daqui a pouco está indo para a escola, daqui a pouco nós já estamos entrando na adolescência, daqui a pouco na fase adulta. Que a gente tem aí que fala que a lei humana fala que a partir dos 18 anos a gente adquire essa liberdade de fazer as coisas sem precisar da concessão de pai e de mãe. Então, até 18 anos, os pais fazem como os espíritos fazem conosco naquele início das nossas encarnações. A partir dos 18 anos, o pai já não te proíbe de fazer as coisas, mas ele te orienta para que você possa tomar uma decisão melhor. Né? Até hoje, se a gente conversar com os nossos pais, você pode ter 80 anos e seu pai ter 100. Ele vai estar sempre conversando com você na tentativa de dar a opinião dele. Calma, meu filho, não faz isso, não faça aquilo. Então, os espíritos superiores estarão conosco também por toda a eternidade, nos acompanhando, até que a gente atinja uma evolução tal em que nós não tenhamos mais necessidade de sermos assim acompanhados por esses espíritos. Então, eles vão ficar por muitos milênios ainda nos acompanhando. Então, durante esse processo que acontece na vida, na nossa vida cotidiana, né, na nossa vida normal aqui na Terra, acontece também na nossa vida espiritual. Então, a espiritualidade vai, à medida que nós vamos nos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de raciocínio, os espíritos vão entendendo que a gente já tem condições hoje de dosar as nossas ações. Bem, aí entra para nós a lei de liberdade. Né? Bem, todo mundo quer ser livre, todo mundo quer fazer o que quiser, mas não é bem assim, né? Todos nós compreendemos isso.
Não é bem assim. Eu não posso fazer tudo que eu quero. Eu tenho a liberdade. Mas essa minha liberdade, ela tem um limite. E esse limite eu me imponho primeiro, moralmente, e a sociedade também me impõe o limite. Então, a sociedade, ela vai regular o nosso trânsito, né? Então, tem vias que é de 10 quilômetros, de 20, de 40, de 60, 80, de 100, 110 quilômetros por hora. Então, eu não tenho liberdade de andar aqui na Avenida Amazonas a 120 por hora, 110 por hora, porque tem um limite de velocidades ali. Então, eu não sou livre para fazer isso. Se eu fizer isso, eu estarei infringindo a lei e poderei ser multado, preso, etc. Bem, isso aí acho que é bem nítido, né? Tem uma lei que fala, ó, esse estacionamento aqui é para pessoas idosas, mulheres grávidas, pessoas portadoras de algum tipo de dificuldade, vão estacionar. Então, eu não posso chegar e parar meu carro ali. Eu sou livre para fazer isso. Tem uma lei, né, que regula isso. Então, essas leis aí que o homem determina, elas são muito claras, né? Tem uma placa de todo tamanho escrito pare. Eu tenho que parar, né? Eu tenho que seguir, galera. Está clara para mim ali, né? Bem, agora, quando nós estamos dentro da nossa casa, os nossos pais também têm algumas regras que nós aprendemos desde cedo que não estão escritas no Código Penal brasileiro e na nossa Constituição. Quando o pai fala, ó, deu 10 horas, desliga a televisão, vai dormir. A gente não vê isso lá na Constituição escrito assim, que 10 horas a criança tem que deitar, tem que desligar a televisão. Isso é uma regra que foi criada dentro de casa pelos pais, né? Então, eu tolero a liberdade da criança ficar até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã assistindo televisão. Então, quando nós percebemos que a gente tem liberdade, nós somos livres, né? Não estamos presos lá numa cela, né? Num lugar desse, mas nós temos limitações com relação à nossa liberdade. Limitações da justiça divina e também temos as limitações morais, né? Quando nós educamos os nossos filhos ou somos educados pelos nossos pais, dentro da nossa consciência, os pais estão construindo um limite para que eu, mesmo no local onde eu não esteja sendo vigiado, eu tenha que cumprir aquilo que precisa ser feito, né? Então, nós encontramos ali, estamos andando na rua, a gente acha uma carteira cheia de dinheiro com os documentos do dono. Olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém vendo, não tem ninguém gritando que perdeu o documento, pego aquela carteira, levo à minha casa e falo, ó, vou tirar o dinheiro aqui e jogar fora. Esses documentos é para problema de quem perdeu. Bem, muitas pessoas agem assim. Mas nós já criamos dentro de nós, né, uma norma que nos tolhe essa liberdade de fazer isso. Então, eu vou procurar um posto policial, né, ou se tiver um telefone ali, algum endereço daquela carteira, para eu procurar identificar o proprietário ali e devolver, sem mexer em nada dessa pessoa. Porque isso já está dentro de mim, né, coordenando esses meus passos. Ou seja, é a moral colocando em mim um freio para que eu não seja uma pessoa totalmente descontrolada. Então, o que a doutrina espírita vai fazendo conosco, à medida que nós vamos estudando o espiritismo? Ela vai nos moldando moralmente com os ensinamentos que nós recebemos, para que a gente não precise de placas para nos avisar. Eu falo com o pessoal, às vezes, no estudo, a gente realmente é muito triste para um país a gente precisar ter o estatuto do idoso, o estatuto da criança. Isso é triste para nós. A gente imaginar que nós precisamos ter uma lei que nos obrigue a tomar conta dos nossos pais na velhice, uma lei que nos obrigue a tomar conta das crianças, né? Uma lei que nos obriga a não maltratar os animais. Isso ainda mostra, isso é muito triste para a gente, porque isso é um atraso muito grande ainda, né? Pensa bem, isso é uma lei que fala, você não pode machucar um animal, né? Agredir um animal, assim, à toa, maltratar, deixar passar fome, abandonado. Tem que ter uma lei escrita para a gente não fazer. Então, isso ainda é sinal de atraso. Porque a sociedade justa no futuro, as leis serão mínimas, né? Talvez
nem exista leis penais, que a gente não vai estar nem cometendo crimes mais, a ponto de ter uma lei que faça isso conosco. Mas isso é para frente, né, gente? Isso é regeneração para frente. Mas é um sonho que nós temos que acalentar e fazer de tudo para ele se tornar realidade, começando por nós, né? Através das nossas próprias atitudes. Então, o que a doutrina faz para nós é nos mostrar que a nossa liberdade ela é condicionada à moral. Eu sou livre, mas eu tenho dentro de mim a consciência, que é onde estão escritas as leis divinas, né, que os Espíritos falam para a gente aqui. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela fala com a nossa liberdade. Opa, 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 opa. Espera aí. Não é bem assim, não, né? E nós estamos vivendo esse momento, né? Nós estamos aí, as redes sociais, as pessoas tomaram toda aquela liberdade para escrever o que quiser, para acusar do jeito que quiser, para fazer o que quiser, tá? Tipo assim, um velho oeste, né? Não tem lei. As coisas estão correndo à solta e muitos já estão recebendo aí as condenações, estão respondendo processos, né? Porque extrapolaram o direito do outro. E nós estamos aprendendo dentro da doutrina espírita que a gente precisa fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que as pessoas nos fizessem. Isso aí já é um freio na nossa animalidade, é um freio nessa nossa irresponsabilidade quando nós estamos diante da vida. Isso a doutrina espírita traz para nós. Bem, Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus, no capítulo 8, aqui, ele está ali no templo, né? Ele tinha, capítulo 8, aquele maravilhoso, quando Jesus, João relata para nós aquele evento da mulher adúltera. Logo depois, Jesus vai para o templo e é cercado pelos aqueles judeus, eles começam aquela molação com Jesus, que eles tinham uma grande dificuldade de compreender Jesus, né? Eles não concordavam com a forma como Jesus se portava. E quando Jesus fala isso com eles, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles arrepiam na hora. Libertar de quê? Nós somos filhos de Abraão. Nós não somos presos a ninguém, nós não somos escravos de ninguém, porque não é um orgulho muito grande de raça. Nós comandamos e não somos comandados, etc. Porque eles achavam que Jesus estava falando de romanos. Jesus iria libertá-los dos romanos, etc. Mas era um povo extremamente aferrado aos costumes. Né? Você tem que levar ofertas para o templo, né? Jesus, naquela época, tem aquela passagem também de Jesus, que ele vai com os discípulos comer na casa de uma pessoa e os seus discípulos não lavam as mãos. E ele lá no povo judeu é um costume, né? O judeu chega em casa e ele lava as mãos do cotovelo, tem até um ritual para lavar as mãos antes de comer. Isso faz parte do ritual deles. Aí Jesus, evidentemente, sabia que era o momento para dar uma lição. Ele estava sempre ensinando, né? Sempre ensinando. O tempo todo Jesus ensinava. E ele fala aquela célebre frase, né? O que envenena o homem, né? O que mata o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca provém do coração. Então Jesus mostrou para ele o seguinte: vocês estão preocupados se a pessoa está lavando a mão? É lógico que Jesus ali não estava pregando, fazendo apologia contra a falta de higiene. Jesus falou: vocês ficam preocupados aí se a pessoa lava a mão ou não, e não estão preocupados com o que vocês estão falando, com as coisas que vocês falam. Então, eles viviam esse mundo assim. E Jesus, quando fala, né, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade vai libertá-los desse tipo de pensamento. Que isso é uma amarra. Você já pensou nas nossas vidas, aí quantas vezes nós estamos amarrados a certas tradições, a certos comportamentos? Isso nos prende, nos amarra. E Jesus fala para eles isso, para que eles, quando eles conhecessem a verdade, qual verdade seria essa que iria libertá-los? Nenhum deles falou assim: ó, Senhor, diga-nos então a verdade, para que nós possamos nos libertar. Não, eles arrepiaram na hora com Jesus lá. Não, peraí. Eu não sou escravo de nada. Se falar com a gente assim, não, você tem que se libertar disso. Você na mesma hora arrepia. Que isso? Eu sou preso de ninguém.
Você, na mesma hora, você dá o grito, porque a gente não consegue nem raciocinar em cima disso. O que nos prende, né? O que nos evita sermos livres? Era talvez a pergunta mais adequada. Pessoal, até esqueci de falar, viu? Quem quiser falar qualquer coisa, colaborar, fazer pergunta, trazer alguma informação para nos ajudar aqui, fique à vontade, é só abrir o microfone, tá? Não tem problema de interromper. Aqui tá levantando a mãozinha aqui, levanta a mãozinha, o Rodrigão aí vai coordenando aí, se alguém quiser falar alguma coisa, viu, Rodrigo? Pode ficar à vontade. Eu não tenho esse problema de perder raciocínio quando eu tô falando, não, tá? Pode interromper à vontade. Se perder também, a gente começa de onde que foi, né? Aí nós pedimos ao Abel aí para nos dar aquela força para ele buscar, tá? Então fiquem à vontade aí, a gente pode interromper. Até desculpem eu não ter falado no início. Eu vou falando toda a vida, mas pode interromper que não tem problema nenhum, tá? Vai ser um prazer. Então, a preocupação de Jesus com relação ao comportamento era isso, vocês ficam presos, amarrados com isso, né? Eu não... eu sou de uma religião e eu não me misturo com pessoas de outra religião. Olha, isso é uma amarra. Você concorda, né? Que quando a gente tem esse tipo de pensamento, nós estamos amarrados a alguma coisa, a um preconceito. Então, nós nos amarramos ao preconceito de falar assim, eu não gosto de fulano, porque a religião deles... Quantos não falam assim de espíritas, né? No início aí, quem é espírita mais antigo? É porque eu sou espírita a partir de 95. Então, tem pessoas aí que enfrentaram, eu mesmo, lá em Barbacena, né, que eu sou de Barbacena, tinha uma casa espírita lá chamado Centro Espírita Divino. Ele ficava... Eu cheguei a mudar de passeio para passar no passeio deles. Eu tinha adolescente e tal, Centro Espírita, passar até do outro lado. Eu já fiz isso. Comprei um preconceito. Depois, quando me tornei espírita, cheguei a fazer estudo nessa casa, participei de eventos nessa casa com os amigos que a gente fez lá na casa. Mas eu estava preso a um preconceito, né? Impedindo de chegar nessas pessoas, de fazer amizade com elas. Eu tenho um vizinho aqui que ele, cara, todo tatuado, cabelo pintado, etc. Não? As pessoas assim, a gente já estamos amarrados a esse preconceito e nos impede, talvez, de nos relacionarmos com uma pessoa boa, tranquila, que assim como nós também quer a paz, quer viver em paz. Então, essas amarras eram preocupação de Jesus com relação a isso. E a verdade, Jesus trouxe para nós através do espiritismo. Então, como nós somos espíritas, né, às vezes tem algum desencarnado nos acompanhando, ou às vezes até entre as pessoas que estão aqui na sala, talvez uma pessoa que não seja espírita. Então, por isso que a gente precisa estar sempre falando coisas básicas, né, mas é porque acontece isso, né, quando a gente faz estudo em casa espírita, a gente é bom lembrar que os espíritos levam para ouvir as palestras, os estudos na casa, pessoas desencarnados que não são espíritas. Então, tem momentos que a gente precisa falar de algumas coisas básicas do espiritismo para atender essas pessoas, né, que estão ali, né. Então, aí Jesus promete, e ele sempre cumpre todas as suas promessas, ele manda para nós o espiritismo que trouxe para nós a verdade. Aí, pronto. Aí começamos a lidar com a lei de liberdade, hoje já entendendo isso. Por exemplo, eu e todos nós iremos reencarnar. Isso é uma verdade. Pode acreditar ou não pode, nós iremos reencarnar. Retornaremos aqui. Isso é uma coisa que a doutrina espírita, é uma verdade que a doutrina espírita trouxe para mim. E ainda me falou mais. Você é o arquiteto do seu destino. Tudo que você plantar, você vai colher. O seu espiritismo nos falou isso claramente. Bem, olha só, eu estou de posse de uma informação valiosíssima. Que agora eu estou vivendo pensando o seguinte, eu quero voltar aqui na Terra de uma forma melhor. Melhor em que sentido? Material não é, porque quando eu desencarnar, eu chego de lá sem um tostão no bolso. O que é meu, virou. Se eu tenho bens, vira herança. Quem ficar, vende, pega o dinheiro e faz o que quiser. Então, acabou. Eu passo para lá, não é coisa material. Isso fica claro. Não tem como eu voltar para coisas materiais. Muito bem, então o que é que eu vou herdar de mim mesmo? Eu vou herdar todos os relacionamentos que eu criei aqui, vínculos com eles. Sejam bons ou sejam maus. Se forem bons, que ótimo, né?
reencarnarei numa família que terá muito amor para me receber, irmãos, irmãs, tios, primos, avós, que se relacionarão comigo numa paz, porque nesta vida eu cativei esse sentimento nessas pessoas. Bem, agora, se eu for uma pessoa extremamente egoísta, vaidoso, orgulhoso, guardo mágoa de tudo, me deu um esbarrão no Réveillon, lá na casa do meu primo, em 2001, tem 20 anos, eu não esqueço que a pessoa mal educada que me esbarrou, que eu me derramei uma bebida, então estou guardando aquela mágoa dentro de mim. Então, reencarno, eu preciso me livrar disso. Então, a vida vai me empurrar de novo para me encontrar com aquela pessoa ou uma situação semelhante àquela para que eu possa me ajustar. Então, isso o Espiritismo está me falando isso. Roberto, meu filho, para que você está caçando confusão com as pessoas? Para que você está dando prejuízo para os outros? Por que você está caçando confusão com a herança, meu filho? Ah, você está brigando com a sua irmã porque a sua mãe ou seu pai morreu, você quer uma cama e o fulano não quer te dar, fica com tudo para lá, pelo amor de Deus. Por que você está caçando confusão com essas coisas? Viva em paz para que você possa herdar a paz. Você está arquitetando a sua própria encarnação, a sua próxima encarnação. Teve uma época aqui em Belo Horizonte, uns anos atrás, que uma senhora de mais de 80 anos formou em medicina. A gente impressionado com aquilo. Muitas pessoas falam, nossa, você não é doido. Daqui a pouco ela desencarna, eu morro, para que ela está fazendo medicina nessa idade? Que bobagem. Gente, o espírito é imortal. Essa dona deu uma caminhada, aproveitou o tempo dela aqui, formou em medicina. Na próxima encarnação dela, ela está com 16 anos, passando na faculdade de medicina. Ela já começou, agora já está tudo dentro da cabeça. Na próxima vez que ela voltar aqui, ela já está com tudo adiantado. Não houve perda de tempo. Ela ganhou tempo, né? É como se aquele trabalhador que fala só, vou parar de roçar às 5 horas da tarde, não. Vou roçar até às 6, 7 horas, que amanhã, a hora que eu voltar para trabalhar aqui, já vai estar bem adiantada a minha parte. Foi isso que ela fez. Então, essa verdade que a doutrina espírita traz para mim, ela me ajuda demais para que eu possa dosar as minhas ações aqui. Então, se eu tenho liberdade para algumas coisas, eu tenho que pensar o seguinte: usar essa minha liberdade dessa maneira que eu estou pensando aqui vai me trazer que tipo de benefício em termos espirituais? O que eu vou ganhar com isso espiritualmente, moralmente falando com isso? Eu vou crescer como? Em quê? Porque esse deveria ser o nosso primeiro pensamento, né? Que Jesus, né, no capítulo 8, quando ele julga aquela mulher adúltera está sendo exposta em praça pública, né? E eles querem que Jesus dê um veredito. Foi pega em adultério. O que nós vamos fazer com ela? Jesus ali é um divisor de águas com relação ao amor dentro da lei. Quando Jesus fala, se aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus simplesmente, naquele momento ali, houve uma cisão. Aí que as pessoas começaram a entender o que é o amor conduzindo a lei. Você pôr o amor na lei. As pessoas perceberam o seguinte, falaram, puxa vida, a gente fica incriminando os outros, né? E esquecendo, né, que nós também cometemos nossos erros aí. Só que, como o Chico falou uma vez que foi na penitenciária, né? Nós somos criminosos que ainda não fomos descobertos, por isso que a gente está livre ainda. Né? Nós estamos aí, né, assistindo um rapaz que está sendo perseguido pela polícia e tal, por crimes que ele cometeu, etc. Bem, a gente que é espírita tem que olhar para isso com muita tristeza para a gente imaginar que esse nosso irmão, né, tem um longo processo de reajuste com a justiça divina no futuro. Passará por um processo bem doloroso, né? Porque quando você infringe a lei de amor, que quando você tira a vida de alguém, etc., é um processo doloroso. Caberia a nós, espíritas, estarmos em prece por esse nosso irmão. Que a polícia possa prendê-lo, que ele seja julgado, mas que, acima de tudo, que ele possa se arrepender do que fez. Que ele possa chegar ao plano espiritual quando chegar o momento do retorno dele, e ele possa se pedir à justiça divina para que ele possa redimir do erro que ele fez. E que as pessoas que passaram pela dor, pelo sofrimento, pelas mãos desse nosso irmão, elas possam perdoá-lo.
né? Porque o escândalo há de vir, mas ai de quem por quem o escândalo vier. Isso tudo a doutrina espírita nos traz. Libertar-nos desse pensamento de vingança, porque no fundo a gente não quer justiça, nós queremos vingança. Nós estamos querendo nos vingar e não justiça. Então, o nosso pensamento tem que ser diferente. Nós tivemos em São Paulo, alguns anos atrás, não sei se vocês se lembram, o homem era uma família de descendentes de japoneses. Os empregados dele sequestraram o filho e pediram um resgate. O menino devia ter uns 7 anos, por aí, pequeno. E aí, como, não sei se a criança viu, eles ficaram com medo da criança depois de identificá-los. Então, eles mataram a criança, queimaram a criança. E foram presos depois, descobertos e tal. O pai desses meninos, né? Qual que é qual é a nossa primeira pensamento? Prisão perpétua, morte, pena de morte, tá. O pai desse menino visitou esses dois ex-empregados que assassinaram seu filho na cadeia, deu a eles uma oportunidade lá dentro da cadeia para que eles se desenvolvessem, que eles crescessem, etc. Ele fez um ato assim, fantástico de exemplo para nós. O que nós deveríamos fazer diante das dificuldades? Olha que ele não está falando de um esbarrozinho que nós tomamos, de uma resposta ríspida que um parente nos deu, não. Ele perdoou pessoas que tiraram a vida do seu filho, de uma criança, de uma forma cruel, mas ele perdoou. E nós, né, guardando, tendo a liberdade de responder, de etc, etc, nós guardando a mágoa de uma coisa, às vezes, sem a menor importância, né? A gente já poderia, com o conhecimento que o Espiritismo já nos deu, pegar o telefone, nos desculparmos para aquela pessoa, ou então nos encontrarmos, a pessoa nos cumprimentar, responder a pessoa, se ela pedir desculpa, não, tá desculpado, tá perdoado, né? Isso acontece com qualquer um. Pode ser que um dia eu te faça alguma coisa, eu gostaria também que você me perdoasse se eu te fizesse alguma coisa. Essa deveria ser, para nós, a nossa comportamento, porque isso é que Jesus está falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a liberdade que nós encontraremos é no plano espiritual, né? Que a minha mãe, só lembrando que a minha mãe comenta isso, né? Que, não, a gente tem que, eu não devo nada para ninguém. Eu posso tá tendo meu telefone, que ninguém me cobrando, ninguém me xingando, nem nada. Posso abrir a porta da minha casa, que não tem ninguém batendo aqui para me cobrar. Ando correto com minhas contas e tal, e eu fui criado assim, com ela desse jeito, né? Eu até brinco, falei, mãe, a senhora não precisa me deixar nada. Só esse ensinamento que eu tive com a senhora, da honestidade, etc., porque ela é uma pessoa livre. Ela está livre. Ela vai em qualquer lugar, conversa com qualquer pessoa, qualquer parente nosso, ela vai lá, ela se comunica com ele, porque ela está livre. Ela não tem nenhuma amarra com ninguém, né? Anda suave. Lá no plano espiritual é assim que os espíritos superiores ficam, né? Até para volitar é mais fácil você andar lá no plano espiritual mais rápido, porque dentro de você não tem nenhum tipo de peso. É peso do ódio, da vingança, da inveja, da maledicência, da sovinice, né? Da prodigalidade. São coisas que nos amarram e que a doutrina espírita nos ajuda a nos desfazer disso, porque nos apresenta uma verdade completamente diferente. Quem já leu o Nosso Lar e viu o que o André Luiz passou. O André Luiz era um médico aqui na Terra, sujeito com dinheiro, mas muito materialista, nunca se importou muito com coisa de religião nem nada. Desencarna, passa 8 anos no umbral e ouvindo os espíritos xingando ele lá, chamando ele de suicida, etc. 8 anos. Depois de 8 anos lá naquela situação, de repente ele resolve fazer uma prece, aí ele consegue identificar o Clarencio do lado dele. O Clarencio leva ele para nosso lar, chega no nosso lar, ele vê aquele trabalho, toda aquela vida espiritual completamente, que ele não tinha conhecimento aqui na Terra, né? Mas é lógico que ele vai se lembrar disso lá no plano espiritual, porque depois, com o tempo, a gente recobra a nossa... Ele nunca relatou para nós, nos livros dele, quem ele foi no passado, né, em outras encarnações, porque não interessava. A missão dele era descrever para nós o plano espiritual. É nos dar uma descrição do que acontece lá no plano espiritual. E ele chega lá querendo
achando que ele poderia atuar como médico, ele foi médico aqui. Ele percebe lá que é outro, lá é outro esquema, né? É outro método não tem nada de diploma da Terra, lá não serve para nada. Os diplomas humanos, de orgulho, não. O que faz as pessoas terem o que fazer lá e elas assumirem responsabilidade é o amor que elas têm pelas coisas. Então era esse, quando ele chegou lá, ele viu que ele começou a trabalhar como auxiliar, limpando sujeira das enfermarias lá no nosso lar, para ele aprender o que era o amor de verdade, aquilo ali que dava leveza para as pessoas. E nós, se quisermos encontrar a verdadeira liberdade, não é essa de sair a qualquer hora, entrar no carro, ir para todo lado. Agora a gente está tendo que. Nós estamos até passando por um momento em que a nossa liberdade está muito reduzida, né? Nós estamos enfrentando uma pandemia, a ciência está aí nos aconselhando, ó, se você não tiver necessidade de sair, não saia, porque é melhor. No momento, né, evite contato, use máscara, distanciamento, porque enquanto não tivermos uma vacina, as pessoas vacinadas, né, enquanto a ciência não descobrir algum tipo de medicamento que possa atenuar os efeitos graves do vírus no organismo, a gente precisa evitar a contaminação. A ciência avisou isso para nós. E os cientistas são trabalhadores de Jesus. Tem uma lição do Emmanuel no Palavra de Vida Eterna que me fugiu aqui o número. A gente estava até comentando ela há pouco tempo sobre isso. O Emmanuel fala nas pandemias, Deus manda os cientistas para nos ajudar a passar pelas pandemias, né? Que são eles que são os espíritos aqui na Terra encarregados de pesquisa, né? De descobrir as coisas, etc. E eles aqui, nós precisamos ouvi-los para que a gente possa passar por isso. Isso é uma coisa que vai passar. Quando a espiritualidade, porque nós temos aqui no Brasil um espírito chamado Ismael, que é o espírito que coordena o Brasil. Quem já leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo Chico, ditado pelo Humberto Campos, também conhecido como Irmão X. Quem não leu, gente, esse livro é fundamental para nós espíritas compreendermos o país que nós vivemos. Fundamental. A missão que o Brasil tem no mundo. O Brasil tem a missão de receber, para encarnar aqui, espíritos assim que não dão conta dos outros países não estão querendo encarnar lá. Aí vem para cá. Então, se nós estamos aqui, nós estamos nessa condição. Tá? Então, ele deixa claro para nós. A missão do Brasil é receber espíritos dessa maneira. Tem uma passagem bonita que Ismael estava em conta com Jesus, assim, um pouco tristonho, porque os portugueses estavam escravizando os índios aqui. E Jesus fala com ele, Ismael, vai lá nos abismos do umbral, naquelas cavernas mais escuras e profundas, e convide aqueles nossos irmãos que estão lá para um trabalho de regeneração aqui no Brasil, nessas terras. E ele vai lá com a legião de espíritos, conversa com eles, e lá tinha, dentro dessas cavernas, reis, inquisitores, guerreiros, pessoas que mataram, que destroçaram, que torturaram, que aprontaram, todas estavam lá. E ele pergunta se eles querem se regenerar, e eles falam que sim. Então ele leva esse grupo de espíritos lá para a África, reencarnam na África, e depois são trazidos para cá na condição de escravos. E ali eles trabalham, né, dão a sua vida para construir essa nação que nós vivemos hoje. E eles sofrem para construir esse Brasil nosso, né, para dar essas raízes que nós temos aí do povo africano. Isso está lá no livro para nós, então para a gente compreender. Que muitas pessoas falam assim, Brasil não presta, o Brasil não serve, eu queria ir embora daqui, etc. A gente entendeu o papel assim, maravilhoso que o Brasil tem. Por isso que o título do livro é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por isso que ele recebe esse nome. Por isso é que nós passamos pelas dificuldades com corrupção, com confusão, com crime, com tudo enquanto é tipo de golpe aparece por aqui. Porque os espíritos que reencarnam aqui, eles estão no processo de educação. Por isso que a doutrina espírita aqui tomou esse vulto que não tomou em lugar nenhum do mundo. De trazer essa verdade para nós. Porque nós é que somos esses espíritos. Nós é que somos eles. Nós é que não temos condição de encarnar lá no outro país que já está um pouco mais civilizado, mais adiantado moralmente. Porque nós não damos conta disso. Nós temos que vir para cá. Que é aqui que nós temos essa liberdade religiosa, de ter uma casa espírita aberta, funcionando, né?
Então, esse papel que o Brasil tem é fundamental. Então, quem não leu ainda, o livro não é grosso demais, e você começa a ler, não dá vontade de parar no livro, né? Fala do Dom Pedro II, né? Quem era essa personalidade. Eu não vou ficar dando spoiler, não, viu, o Rodrigo, do livro, não, viu? Você já leu, Rodrigo? Então, gente, Já quem. li, Robert, já li sim. Muito bom. Muito bom, não, tem que ler realmente, é o que você está falando aí. Passa uma visão bem nítida da situação nossa do Brasil, né? A gente compreender, né? É um livro assim que vale a pena estudar, né? A gente lê o livro, capítulo a capítulo, né? Marcar um grupo, ler o capítulo. Gente, o que vocês entenderam desse capítulo? O que a gente tirou dessa lição que veio aqui? Para a gente compreender o nosso país e amar esse país que nós vivemos nele. Não importa quem esteja ali à frente, nós merecemos quem está, sempre, né? Então, se está ocorrendo o escândalo há de vir, porque faz parte do processo expiatório do mundo de provas e expiações, né? Mas nós temos que usar esse processo para nossa educação moral, porque na adversidade nós também crescemos, né? Que Jesus é a porta. Para passar por ele, a gente tem que sofrer um tiquinho, né? Eu estava fazendo um estudo sobre essa parábola do bom pastor, e é interessante Jesus se colocar como porta, né? E aí a gente tem uma figura interessante de Paulo, que para poder você entrar nesse redil onde estão as ovelhas, você tem que passar pela porta, porque só o pastor consegue passar por ela. E Paulo passou por essa porta, né? Coincidentemente, as portas de Damasco. Para poder se tornar um pastor de almas, ele teve que passar por Jesus, teve que ficar cego, teve que ir para o deserto, teve que passar pelas humilhações. E essas humilhações, por causa do seu orgulho, da sua vaidade, né? Que ele queria ser aquele pastor que fala na parábola, entrar pular a cerca. Ele não queria passar por Jesus, né? Mas esse aí as ovelhas não atendem, porque a ovelha escuta a voz do pastor, ela conhece o pastor pela voz. Então, se não passar pelo porteiro, que é Jesus, você não consegue, né? Entrou pelo muro, você não consegue levar as ovelhas. Então, é interessante. Então, é usar desse processo nosso, que é a liberdade que nós temos, né, diante da vida, mas para usar essa liberdade nesse sentido, né, de construir para o futuro coisas melhores para nós. Porque nós somos o mundo. O mundo é representado dentro de cada um de nós. Então, não, isso aí, gente, não tem, isso acho que não existe discussão mais, né? Eu acredito que seja consenso para as pessoas. Não é possível alterar o outro, outra pessoa, fazer ela mudar, se não for pelo exemplo. Não é possível isso acontecer. Somente o exemplo modifica as pessoas. A palavra, acho que era o padre Antônio Vieira que falava isso, que não sei se a frase é dele, mas eu já ouvi falar que é dele, que a palavra convence, mas somente o exemplo arrasta. Então, se nós. O filho, né, quem é pai aí sabe. Se a gente quer. Não, o filho não quer que o filho conta mentira da escola, que o filho. Filho, você não está contando mentira, não, né? Olha lá, hein? Você não pode mentir, não. A gente fala que são menino. Aí tem aquele velho exemplo do telefone. Quem que é? Se for fulano, fala que eu não estou em casa. O menino fala, peraí. Entre falar e fazer, eu vou aprender. Não tem problema contar mentira, não. Ah, meu pai tá fazendo gato na TV a cabo aqui. O que tem? Você vai crescer com isso na cabeça. Gente olha a semente que está sendo colocada lá. Então, no futuro, o que o filho vai fazer? Bem, se meu pai fazia, gente, que bobagem, né? Ele nunca teve problema com isso. Então, essas coisas são coisas que são construídas através dessa liberdade que nós temos. E agora, um detalhe: o Espiritismo nos clareou a mente, nos fez ver. E a partir do momento que a gente vê, aí nós nos tornamos pecadores. Está no Evangelho de Mateus, também me fugiu aqui o versículo, eu falo muito dele. Esse versículo ele fala o seguinte: o pecado contra o Filho do Homem será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Então, quando a gente escuta isso, você fala, então realmente tem razão. Se o pecado não é perdoado, ele vai para o inferno, né? Que é a matriz do pensamento de que existe inferno. Aí o Emmanuel, lá no livro Consolador, aí ele explica para a gente o que é pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é pecar contra a nossa própria consciência.
Então, nós espíritas somos esclarecidos com relação às nossas responsabilidades perante a vida. E eu cometo um erro sabendo que aquilo está errado. Então, quando eu faço alguma coisa sabendo que aquilo ali está errado, que eu não deveria fazer, eu cometi um pecado contra o Espírito Santo. Então, não tem perdão. Eu terei que reencarnar e expiar. Né? Lá no livro Céu e Inferno, o Kardec fala, né, que a gente arrepende, expia e repara. São os 3 passos que a gente tem que fazer para lavarmos a nossa consciência. Nós temos que nos arrepender do que a gente fez, depois vem o processo expiatório, e eu ainda tenho que reparar o erro. Depois eu tenho que voltar para reparar. Se não for com a mesma pessoa, é com a situação, porque às vezes eu ofendi um espírito superior aí, o espírito, para mim, meu filho, tá perdoado, que é isso? O espírito tá tocando o barco dele. Mas eu preciso reparar aquilo que eu fiz, né? E aí uma situação parecida com aquela vai ter que surgir numa encarnação para que eu faça a reparação. Olha bem, então eu perdi um tempo danado tendo que arrepender daquilo, depois eu passei pelo processo expiatório, depois eu tenho que passar pela reparação. Olha o tempo que a gente vai perdendo na caminhada nossa, por causa de uma bobagem, às vezes, né? É um método de cerca lá do vizinho que ele fez. Quantas pessoas que desencarnaram aí no interior, porque na hora que o sujeito vai fazer uma cerca lá, ele andou com um mourão, 1 metro para dentro do terreno do outro, nossa senhora, aquilo ali no outro dia, aí matou a pessoa. Então nós, né, somos essa oscilação, né? Eu costumo falar o seguinte: os espíritos de luz estão sempre brilhando, nós somos como vagalume, né? A gente é intermitente. Eu faço uma boa ação, tá, daqui a pouco eu falo mal do político, aí eu faço uma boa ação, daqui a pouco eu tenho uma atitude de avareza, eu faço uma boa ação, daqui a pouco eu estou falando uma maledicência. Então a gente fica nessa intermitência. A gente precisa deixar de ser um vagalume, né, para ser um sol, né, como Jesus foi. Tentar não ser tão intermitente nas nossas ações. Usar a nossa liberdade, mas com responsabilidade, né, que no final disso tudo, o que nós precisamos ser é livres e responsáveis pelos nossos atos. Porque eles trarão consequências para nós, né. A gente sabe que nós estamos mergulhados em Deus. Nós sabemos que quando nós emitimos um pensamento, esse pensamento sintoniza com outros pensamentos, e o meu pensamento junto com outros pode fazer o bem ou o mal. Eu também sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu falo, pelo que eu faço. A gente precisa ficar atento para isso. Então eu comecei a pensar, o Kardec fala que o lugar que nós somos livres, completamente livres, é no pensamento. Mas aí a consciência fala assim, opa, oi, fala... A gente, quando a gente reencarna, a gente acha que muitas vezes a gente fica decepcionado, chateado, que a gente não faz tudo que a gente quer. Que em certos momentos a gente não tem a nossa liberdade total de acordo com o que a gente pensa. Só que a gente tem de ponderar o que a gente está recebendo exatamente aquilo que é o necessário para a atual jornada, né? E que realmente não pode ser assim, porque senão a gente perde essa jornada atual. E se a gente for pegar o nosso exemplo maior, que é Jesus, eu até fiz esse trabalho uns 15 dias atrás aqui, que a gente acha que Jesus, assim, a gente sabe que houveram vários atropelos, só que foram muito maiores do que a gente imagina e consta no Novo Testamento. Jesus, quando ele nasceu, já tentaram matar ele, né? Herodes tenta exterminar todas as crianças da região à época, né? Depois, no deserto, as trevas tentam Jesus para que ele se demovesse ele do ideal daquilo que ele havia vindo, né, para fazer na Terra. E no apostolado dele, que durou apenas 3 anos, que ele sabia que não duraria muito mais, todo o sacrifício, que foi toda a dificuldade para ele conseguir passar a sua mensagem. E a gente brinca que até hoje, que se ele voltasse, a gente faria novamente o que a gente fez há 2000 anos. Então, imagina, o nosso exemplo maior, como funciona a questão da liberdade, que aqui, da forma como a gente quer fazer, é impossível. Não é isso? Não, com certeza. Nós temos essa, por exemplo, agora nós estamos vivendo, né? Nós vamos viver mais ainda, né? É como se a espiritualidade que conduz os caminhos aqui da Terra falasse, vamos dar liberdade para as pessoas. Então, hoje, o WhatsApp, ou seja, todas as mídias sociais, aí você posta o que você quiser, você xinga, você fala. Isso é um teste para nós, né?
Igual essa pandemia, por exemplo, ela é um teste. É um teste. É como se a espiritualidade falasse, vamos ver como que essa humanidade se comporta numa situação dessa. Vamos ver o comportamento. E o que, infelizmente, a gente tem observado é que o egoísmo ainda é o principal móvel nosso, né? Infelizmente. Não é só o egoísmo individual, é o egoísmo coletivo. Nós temos países aí de primeiro mundo que compraram todas as vacinas para eles, para ficar estocado lá, porque se tiver que vacinar, não estão se importando com os países pobres que não têm condições. Então, isso é um passivo que gera para aquele país grandes sofrimentos futuros, para aquela comunidade, né? Países bélicos, né, que vivem em guerra, que vivem invadindo os territórios, que vivem matando, jogando bomba, destruindo e matando aquelas pessoas todas, isso, e apoiados, né, porque, afinal de contas, o povo é que elegeu. Então, a responsabilidade é uma responsabilidade geral, né? Cada um evidentemente, cada um dentro da sua medida, cada um dentro da porcentagem de responsabilidade que tem, mas no final das contas é todo uma comunidade que tem essa responsabilidade. Porque tem a liberdade de ir lá, de escolher o seu representante, né? A gente é uma evolução muito grande da gente ter essa liberdade de ir lá no voto, né? Em segredo, escolher quem você quer. Só você e a sua consciência naquele momento escolhendo uma pessoa. E a responsabilidade nossa, né? Quando você vai lá e escolhe uma pessoa sem nem saber quem é, porque eu achei a cara bonitinha, porque ela não aprofundou, não tentou descobrir quem era essa pessoa, quais são os seus princípios, o que ele defende, etc. Então, isso traz para a gente uma responsabilidade também. Porque a gente fala, mas o governante, todos nós temos essa responsabilidade, ou seja, a nossa liberdade está sendo usada de uma maneira e nós precisamos colocar um filtro nela, e esse filtro chama consciência, a doutrina espírita nos ajuda. Ô, meu amigo, você é bem pontual, são 20h59, te agradeço mais uma vez, e a todas as pessoas que estão aí participando dessa nossa conversa, que deram essas vibrações para nós, o irmão Abel Gomes aí, que com certeza esteve também nos amparando aqui, para a gente não falar muita bobagem, né? Então, te agradeço, viu, Rodrigão? Te devolvo a palavra aí, viu? Ok, nós ficamos gratos, Alberto.